Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer, seguindo minha direção, mesmo que for na contramão. Vou fazer o que nasci pra ser, nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer. Olá pessoal, ótimo dia, ótima tarde, uma ótima noite. Mais uma vez aqui diretamente do estúdio Mancini Design e Comunicação com mais um episódio do Você Pode. E hoje trazendo mais um assunto relevante, um assunto de extrema qualidade para você alavancar sua vida pessoal e profissional, e com um convidado mega especial, que, como diz o ditado, né, Bruno? O bom filho a casa torna, é isso? Exatamente, cara, quando é bom volta, né? Já no início, né, Diegão? Não demorou muito tempo, já convidamos eles de novo. Na verdade, já no primeiro episódio, como a gente falou, quando tem muito conteúdo, dificilmente a gente consegue extrair tudo num dia só. E tem um dos assuntos que ele falou lá no primeiro episódio, do qual ele era especialista, ele era o cara, né? Ele deixou bastante referência pra gente da importância do assunto e de como que ele fez em grandes empresas, né, nos grandes players. Vou dar um spoilerzinho antes de passar a câmera para ele, de como ele fez praticamente isso na empresa que foi uma das maiores empresas do mundo até pouco tempo, se não for ainda hoje, não sei. Diz aí pra gente, Vinícius Munhão. Obrigado, boa noite. Mais uma vez agradecer a vocês pelo convite. Me sinto lisonjeado, né? A gente esteve aqui na primeira vez para falar de finanças e a gente acabou falando um pouquinho de processo. Exatamente. E aí recebi um convite aí para falar. Não sou o maior especialista, mas eu vou tentar agregar aqui para todo mundo aqui um pouco sobre tudo que eu vivi, conheci e aprendi ao longo da minha carreira e implantando sistemas, projetos, processos, enfim, que eu espero contribuir com vocês aí. Perfeito. A gente falou desde o início, né? Inclusive aqui no nosso projeto, a gente falou muitas vezes, não, isso vai estar no processo, isso vai estar no processo, vamos criar um processo para isso, porque sem um processo a gente fica feito barata tonta, né, Vinícius? Me corrija se eu estiver errado. Eu costumo dizer, né, para mim é uma máxima isso, que onde a gente não implanta o processo se implanta sozinho. Então, eu acho que não é uma opção implantar o processo, porque alguém vai implantar, alguém que execute, alguém que esteja participando vai fazer. Então, cabe a gente sempre tentar implantar o melhor processo possível, né? Por isso que é importante. Exatamente. Planejado sempre fica melhor, né, Diego? Perfeito, e uma grande honra, né, receber o Vinícius, que é um amigo pessoal, que já deu aula, né, no primeiro, eu gosto de falar, deu aula no primeiro conteúdo, que foi sobre finanças empresariais. Sim, simplificando a administração financeira para PMEs, para ser mais específico. Aulas, resumiria aí, como alguns amigos dizem, aulas. E hoje, mais uma vez, eu não tenho dúvida que vai trazer um conteúdo que vai agregar bastante aí na nossa vida de empresário e, por que não, na vida pessoal também, né? É o que a gente fala aqui no Você Pode, né, Vinícius? Você não consegue mudar apenas só um lado da sua vida, né? Então o crescimento ele é constante em todas as áreas e é isso que a gente está trazendo para o nosso público, essa mudança aí para melhor em todos os aspectos de vida. Exatamente. Não vou ficar falando muito não, é o cara ali que tem que falar, mas pegando um gancho do que o Diego falou, o processo é importante não só na profissional, né, Vinícius? Às vezes tem algum processo criado na nossa vida pessoal que às vezes a gente, pô, não tá legal, isso não tá bom. Mas se não tem um processo criado, o processo se criou sozinho, mas não necessariamente foi o melhor processo que foi criado sozinho, né, Vinícius? Não tem dúvidas, né? Porque eu já vou falar um pouquinho da minha carreira aqui, mas assim, pegando o gancho do que você falou, o processo ele é um conjunto de, né, etapas e atividades estruturadas, né, que a gente executa para a realização do nosso serviço, ou para fazer um produto, enfim. Na nossa vida pessoal é a mesma coisa, né? A gente tem um objetivo e a gente constrói um processo para atingir esse objetivo. Se o processo não está legal, certamente a gente não vai atingir o nosso objetivo, né? Então isso vale para a empresa, na realização do serviço, na construção de um produto, como vai para a nossa vida pessoal quando a gente quer atingir um determinado objetivo, seja ele financeiro, de saúde, enfim. Então cabe para tudo, sem dúvida. Exatamente, né? Que passo que você vai dar? O que a gente fala muito aqui, Vinícius, é sobre a efetividade. A gente diz que cada passo tem que ter uma intenção.
E para você ter uma intenção a cada passo, você tem que pensar qual que vai ser o processo que você vai criar para fazer isso, né? Perfeito. Perfeito. E aí, só queria me apresentar um pouquinho antes aí, né? A gente já falou, mas da outra vez que eu estive aqui, a gente foi falar de finanças, e agora a gente vai falar um pouquinho mais de processos, né? Então, por que eu estou aqui hoje, né? Por que eu me sinto qualificado para poder falar um pouquinho sobre isso? Não sou o maior especialista, como já comentei, mas durante toda a minha vida, eu tive a oportunidade de me encontrar em algum momento trabalhando com isso, né? Então, eu sou contador de formação, mas quando eu trabalhei no Walmart, né, que é a empresa que você comentou que hoje já não é mais a maior empresa do mundo, mas durante muito tempo foi a maior empresa do mundo e hoje não atua mais no Brasil. Quando eu estive no Walmart, eu tive a oportunidade na primeira vez de me encontrar com isso, né? Então, ainda dentro da área de finanças, eu fui convidado a participar de um projeto de implantação de sistemas, né? E esse projeto de implantação de sistema, ele é basicamente o que me começa a dar uma formação mesmo de entender um pouco sobre processos, né? Então a gente tinha um trabalho de mapeamento, a gente tinha um trabalho de entendimento de cada etapa, né? De onde começava, de onde terminava para implantar o sistema. Depois desse projeto eu ainda entrei num projeto de implantação de processos, aí muito mais especificamente, né? Que era um trabalho de levar um trabalho que era executado em São Paulo, Nordeste, todo para o Rio Grande do Sul. Então imagina que a gente tinha que fazer todo o mapeamento de todos os processos e levar para outras pessoas de outro lugar, outra cultura, né, replicar tudo isso em outro lugar, o processo e mais, né, não só replicar o processo que era, mas unificar o processo, né? Eram 3 no Sul, no Nordeste e no Sudeste, a gente levaria para o Sul, mas em um único processo. Então foi um trabalho bem árduo, bem complicado, falando de uma empresa aí que vendia já na casa de bilhão ano. Então era um projeto muito grande. A grande escala, né? Os níveis hierárquicos para chegar. Né? Era muita coisa, era muita gente para decidir. Eu lembro de fazer uma reunião, né, de tudo definido já. Praticamente semana que vem a gente implanta. Tudo definido. E aí um diretor, foi a primeira vez que ele foi na reunião, a gente sempre convidava todos. E foi a primeira vez que ele foi na reunião. Chegou naquela reunião, ele começou a me questionar. Ele começou a voltar para coisas definidas lá atrás. E chegou uma hora que eu não aguentei e falei para ele assim: você chegou na reunião errada. Você devia ter vindo 5 reuniões atrás. Porque não dá mais, agora já foi. O Titanic era muito grande, né? Ele já estava embicado para lá, a gente já tinha que dar sequência, a gente já não dava mais. Né? O famoso é fácil, agora é fácil falar, né? Mas lá atrás. Exatamente. E aí isso me deu muito crescimento, muita bagagem, né? Continuou o processo? Fiquei curioso. Deu continuidade. Você já tinha decidido. Extremamente importante dar continuidade, né? Outra frase que eu tenho sempre é: respeita o processo. A gente não pode falar que um processo definido não vai dar certo antes de executar ele e num tempo razoável, né? Não é do dia para a noite que a gente implanta e o negócio sai funcionando. Então, às vezes, se a gente estudou, né, existe um estudo por trás daquilo, planejamento por trás daquilo, e aquilo foi implantado, respeita o processo. Perfeito. Durante vão acontecer os ajustes ali, os percalços que vão fazer todo um alinhamento para na frente a coisa concretizar de fato, né? E os erros são necessários, né? Os erros no caminho são necessários para a gente melhorar esse processo. Todo o processo precisa ser revisitado. Obviamente que a gente não vai fechar o olho e falar: não, é isso, acabou. Tem que estar atento, né, nisso também, sem dúvida. A pessoa tem que estar atento ao que está fazendo, intencionalidade, o processo, mas tem que estar sempre de orelha em pé, né? Exatamente. É muito importante, né? Eu falei desse episódio, mas é muito importante que a gente ouça quem está de fora, quem está de dentro, né? Enfim, todos os elementos são importantes para entendimento da gente chegar no melhor processo. Sem dúvida nenhuma, nós 3 juntos definiremos um processo melhor do que eu sozinho. Sem dúvida nenhuma, né? O conhecimento está disperso na sociedade, né? Então, nós 3 sabemos mais do que eu e assim vai. Então, mesmo que o Diego esteja de fora 100%, eu e você dentro, a gente precisa ouvir ele, porque ele vai trazer insights interessantes. Mas né, quando a gente está falando de um projeto, a coisa tem prazo para acontecer, né? Se a gente já caminhou 90% do caminho, talvez não seja agora a hora da gente implantar melhoria. A gente
gente implanta aquilo que foi definido e depois a gente vem com as melhorias. A não ser que seja algo que vai trazer uma ruptura muito grande, que não era o caso nesse projeto que eu comentei, né? Legal. Então, depois de trabalhar no Walmart, implantar sistema, implantar processo, eu ainda fui convidado para ser sócio, como comentei, do escritório de contabilidade, né? Do qual eu sou até hoje. E quando eu cheguei no escritório de contabilidade, eu tinha que fazer o quê? Implantar processo. Posso dar um exemplo de uma situação que eu lembrei? Claro, eu trabalhei na Semblante do Grupo Sódio. O Sódio tem fábricas de óculos no mundo todo. Não lembro exatamente o ano, comprou a Tecnol, a maior da América Latina. Eu lembro que ficou 2 anos de implantação de processo. Uma empresa desse tamanho. 2 anos depois a gente fez uma visita, o gerente de loja fez uma visita. E, assim, aos olhos da ponta, que você falou agora, é importante ouvir todos os lados, mas éramos gerentes de loja. Tinha um gerente, um engenheiro geral, né, o gerente geral da fábrica e tal. Então, eu acredito que o que a gente tinha a dizer tinha um valor, porque a gente lidava diretamente com o cliente, diretamente com a ponta. E, sinceramente, 2 anos depois o processo não estava igual, porque o óculos que a gente pegava, que estava ali 2 anos na implantação daquele processo, e um óculos de qualquer outro lugar do mundo, China, Itália, Estados Unidos, não era o mesmo. Então, para entenderem, só para entender a importância disso que você está dizendo, né? É realmente importante adaptar o processo, não é simples, mas não tenho dúvida que tem 2 coisas nisso que você comentou que são importantes. Primeiro, não é o time, né? É melhor, isso é uma máxima que já vem aí de startup hoje, que usa muito, é vamos errar rápido, né? Então, vamos errar rápido para a gente corrigir rápido. Então, o time é um problema. Se a gente passa muito tempo desenhando um processo, ele já se modificou quando a gente vai implantar. Então, isso é um problema. E 2, é não envolver as pessoas corretas na construção das etapas do processo. Eu acho que a gente tem 2 problemas aí que às vezes acontecem com isso. E nesse projeto que a gente fez, né, no Walmart, o que eu aprendi muito foi isso, né? Então, a gente tinha... Cara, imagina que a empresa juntou os melhores de cada área, né? Aquele frente de caixa que mais entregava e tirou e levou para o escritório para fazer, eu lembro até hoje o nome dela, da Maria, que ela estava lá para cuidar do projeto. Então, você tirou o cara da frente de caixa, tirou o cara lá do estoque, tirou todo mundo, independente da área que o cara pertencia, porque aquele projeto, né, de implantação de sistemas, ele envolvia a empresa inteira. Então, era necessário que a gente ouvisse a empresa inteira. Legal. E outra coisa, time. Tinha coisas que tinha início, meio e fim. Por quê? E times rápidos. Vamos implantar isso e depois melhorar. Mas vamos implantar, porque senão a gente perde tempo e aí algo que foi desenhado hoje já não vale para amanhã. E dentro do processo, até uma curiosidade, e não sei se é chulo ou não, mas sempre que você vai implantar um processo, mas o termo usei brincando, mas provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo vão ter essa dúvida. Sempre eu preciso definir esse tempo, ou seja, eu vou criar um processo, eu preciso definir, ele vai ser implantado de 1 a 3 meses, eu tenho que fazer acontecer e a partir daí fazer os ajustes? Olha, na minha opinião, sim. Legal. Né? Na minha opinião, sim. A gente tem que ter uma data para implantar. Né? Uma data, e obviamente que a gente vai partir da data de implantação para fazer todas as outras datas que também a fase de implantação do processo é um processo, né, que a gente precisa construir do mapeamento, da validação até chegar na execução propriamente dito das pessoas e aí depois começar a melhorar. Mas é extremamente importante que a gente defina essa data. Porque se a gente não definir essa data, a gente vai sempre ficar melhorando esse processo na nossa cabeça, sem saber se realmente aquilo que estava desenhado funcionaria ou não. Eu já vi casos, às vezes a pessoa deu time, não, deixa eu reajustar o time, que ainda não está pronto. Ué, mas você colocou o time. E aí eu pergunto, né, quando é que ele vai estar pronto? Não, legal, e é bacana falar isso, porque eu particularmente, vou citar mais uma vez, eu estou sendo até redundante por isso, mas, Vinícius, eu vou ser o cara não, o case de maior sucesso do Você Pode, porque eu pego aqui as informações e no dia seguinte eu já levo para a minha empresa, aquilo que eu já não faço, e o Bruno sabe que ele me visitou lá, ele me visita com frequência, e eu pego, eu acho que é o que é relevante, o que eu ainda não faço, o que eu ainda não sabia, e implanto no dia seguinte.
E legal, até foi uma ferramenta que eu aprendi aqui num dos episódios, o Business Model Canvas. E, cara, parece uma coisa simples e de fato ali, você olhando uma coisa simples, mas que você não aplica. E aí, até de questão desse processo, eu fiz essa reunião com a minha equipe e coloquei esse deadline aí de 1 mês. Então, daqui no dia X, nós vamos sentar e, legal, então vamos ver o que a gente aplicou, o que a gente não aplicou, como nós aplicamos e o que a gente vai fazer daí pra frente. Então, do que você tá me falando, eu tô no... Essa é a segunda fase, né? A primeira fase era a implantação, né? Agora você já tá na fase da melhoria, ó. Se você não tivesse feito isso, você ainda não tinha chegado na fase da melhoria. Você estava na construção. Interessante assim, porque tem muitas coisas que ainda nós não fizemos, devido à correria, o que acontece, o cotidiano, enfim, mas todo dia a gente olha o quadrinho lá e bate uma ideia, um ou outro, cara, a gente precisa de repente colocar isso, vamos colocar isso hoje em ação, para tudo agora e vamos startar isso daí para ver como que vai andar. Então, aos poucos, a gente vai se adaptando e o que eu estou procurando fazer é não deixar estender isso daí, putz, amanhã, semana que vem e tal, que é o que eu vejo que é o mais importante, né? Você sair da zona de conforto e partir para a iniciativa, de fato, né? E assim, o que a gente precisa entender é que o processo em si, ele não pode ser complexo, tem que ser simples. Eu costumo ver muita gente confundindo construção de processo com construção de manual de atividade. De procedimentos. Manual de procedimentos. Certo. Eu não uso manual de procedimentos. Eu não utilizo manual de procedimentos no meu dia a dia, no meu negócio. Entendo que alguns negócios e algum tipo de empresa pode utilizar. Você não tem um manual. Manual não. A gente trabalha muito com processos macros e com atividades que visam, né, estão dentro do processo, atividades que visam diminuir o risco, né, diminuir o erro, otimizar a eficiência. Manual não, porque, por exemplo, no negócio do Diego, ele tem profissionais qualificados que ele não precisa construir um manual que vai dizer para o cara, entre no site da seguradora, clique em não sei aonde, Diego, agora faça uma cotação. Não, mas ele precisa minimamente definir qual é o processo do cara fazer uma cotação de seguro. Ele não precisa construir um manual, é diferente. Porque se você ficar construindo manuais, você nunca acaba. Fica um gancho que você falou. Você até falou uma coisa atrás, eu lembrei, mas eu acho que agora encaixa perfeitamente também. A gente vê uma certa diferença no startup, erra rápido, né? E até alguns anos atrás a gente ouviu falar muito de business plan, plano de negócio. Hoje em dia dificilmente a gente ouve falar de plano de negócio. Por quê? Plano de negócio é esse caderno aqui, é um livro. Quando você termina já está desatualizado. Hoje a gente fala muito de modelo de negócio, que é uma coisa rápida, como você está falando, não é um manual, não é um livro, é uma coisa rápida. Você vai bater o olho, você sabe minimamente o que caminho que você vai seguir, mais ou menos isso. E isso tem uma justificativa, né? Eu imagino, no meu negócio eu tenho certeza, imagino que no Diego não deve ser muito diferente. Lá atrás, quando você construiu um manual, né, no negócio do Diego, no meu negócio, esse manual, ele persistia durante anos. Né? Então, durante anos o cara ia ter que fazer uma cotação, era daquele jeito, né? Então o manual se aplica. Com a mudança, né, o advento de toda a mudança tecnológica que aconteceu, imagino que todo dia surge uma seguradora. Exato, e eu vou até exemplificando isso, né? Quando eu comecei ali a fazer cotação de seguro alto, né, que é um clássico, eu tinha que entrar seguradora por seguradora. Então, o meu maior desafio era o quê? Eu falei, cara, eu tinha ali 9 seguradoras, né? Quando eu comecei a trabalhar com seguro, então eu aprendi a mexer em todas elas, cada uma com seu sistema, totalmente diferente uma da outra. Então, eu aprendi a mexer em todas elas, né? A calcular de uma forma rápida. E aí eu ficava me desafiando em quanto tempo eu iria levar para fazer a cotação dentro dessas 9 seguradoras. E eu me lembro que entrando uma a uma, assim, o meu recorde foi 27 minutos. Só que, cara, demorar 27 minutos depois que eu fiquei bala. E eu tava bom pra caramba. Eu tava voando e era de 27 a 35 minutos, assim, porque aí vai dar estabilidade no sistema, blá 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 e tal. Mas eu demorava de 27 a 35 minutos. Hoje seria impossível fazer isso.
Eu não atenderia metade da minha demanda com isso. E aí vieram os sistemas. E, cara, eu preenchi as informações e saí não de 9, saí de 15 seguradoras de uma vez só em, sei lá, 2 minutos. Pois é, eu entendo que o que você espera do profissional que trabalha com você é que ele seja minimamente qualificado, né, para poder operacionalizar um sistema que é mais intuitivo, não é complexo, né? Ele é intuitivo. Eu não preciso ter mais aquele manual do clique aqui, aperte aqui, aperte aqui. Ele é intuitivo, ele consegue. Se ele faz em uma, ele faz na outra. Obviamente que ele vai penar um pouquinho no começo ali, mas ele vai conseguir fazer. Então, tem coisas mais importantes que isso que precisam ser colocadas, né? Então, no caso do Diego, sei lá, eu já cotei seguro, mas eu nunca fiz a cotação. Então, por exemplo, o Diego determina que no mínimo o cara tem que receber 3 cotações. Esse é um processo. O cliente tem que receber no mínimo 3. Cara, ou se ele tem um sistema lá que vai botar as 3, os caras vão mandar as 3 melhores. Opa, outro processo aqui, mandar as 3 melhores para o cliente. Agora ele não precisa dizer pro cara que as 3 melhores sairão na lista tal, tal e tal. Isso aí é o mínimo. Isso é o trabalho da pessoa qualificada, né? Eu gosto de dizer assim, né? Nenhum processo, por melhor que ele seja, resiste a um profissional não qualificado para executar aquela função. Tá, em resumo, então, eu acho que você está dizendo o seguinte: a gente tem que simplificar, né? Agora, se o profissional executor operacional daquela situação não tiver a mínima capacidade de executar, aí sim deve ser trabalhado? Sem dúvida. Mas eu gosto de trabalhar isso em outro lugar, né? Aí a gente não estou dizendo que o profissional ele não pode ser qualificado para poder executar o processo, mas a gente precisa trabalhar isso de outra forma. A gente precisa respeitar cada profissional e colocá-lo na etapa correta do processo. Vou exemplificar no meu negócio. Eu tenho estagiário, eu tenho auxiliares, assistentes e analistas. Quando eu escrevo um processo para um analista, eu escrevo um processo mais macro, de maneira que ele tenha capacidade técnica, falando, por exemplo, da área financeira. Contratei um analista financeiro. Quando eu vou falar para ele, para executar o trabalho deste cliente, você precisa fazer a conciliação bancária. Não preciso dizer para ele o que é conciliação bancária. Eu não preciso dizer como fazer a conciliação bancária. Ele já está lá naquela fase onde ele é um analista. Agora, se eu tiver que pegar um estagiário para fazer essa mesma função, aí eu preciso, no mínimo, chegar mais no detalhe. Só que aí é a pergunta que eu me faço. Será que esse cara está capacitado para executar essa função? Ou será que ele ainda precisa passar por treinamentos, etapas e desenvolver outras funções até que ele chegue naquela função? Né? Ele ainda não é um analista, ele ainda não pode fazer, por exemplo, uma conciliação bancária. Aí, dentre outros processos, por exemplo, na área contábil, tem um processo que é muito simples, né? Que é um processo para o analista poder apurar um imposto, o cara precisa fazer o upload das notas fiscais. Fazer o upload das notas fiscais não é algo complexo. Isso pode ser executado por um estagiário, né? Pode ser executado. Então, essa parte do processo ele pode fazer. Então, você coloca lá, pega o XML, coloca o XML ali, isso já dá. Confere se tudo foi carregado, isso aí ele consegue fazer. Então, é muito importante que a gente coloque cada profissional no momento certo dessa linha de produção aí, para a gente garantir que as etapas serão concluídas com sucesso e não querer transformar um profissional não qualificado pegando um manual de 90 páginas, lendo e executando uma tarefa que não é para ele. Acho que é um cuidado que tem que se tomar. Você é um pouco mais democrático agora. A gente está falando muito do meio corporativo, escritório, contabilidade e tal. Mas existem processos em todos os segmentos. Eu vou mudar, como diria, da água para o vinho, né? E trazer uma referência para que nós e o público esteja todos na mesma página. O filme do Fome de Poder, não sei se você já assistiu, né? Quem não assistiu, assista, é bem legal de ver. E lá tem um momento clássico deles montando o processo na quadra, desenhando de giz, né? Desenhado de giz, exatamente. Um passo para cá, um passo para cá, um passo para lá, vai. Que hoje nada mais é do que o McDonald's que a gente conhece. Lembro que, quando eu falo disso,
Eu lembro da época, não sei se vocês vão lembrar, que o Mac, ele, se eu não me engano, não sei se era 30 segundos ou 3 minutos. Eu acho que era 30 segundos de uma cabine para outra. Se você não pegasse o seu lanche em até 30 segundos, a hora que você paga a tela, isso aí, você não pagava. Cara, isso só é possível com um processo minimamente detalhado e, vamos dizer assim, muito bem feito. Né, Vinícius? Aí eu já acho que você falou da referência, né? Aí o cara foi na referência do processo, né? A gente está falando do McDonald's que realmente reinventou, né? Reinventou isso quando a gente fala de fast food, né? Reinventou ou inventou isso quando a gente fala de fast food, né? Estabeleceu um processo onde não existia, né? Então eles criaram algo muito, muito grandioso e replicável, né? O cara desenhou uma cozinha no chão e treinou nessa cozinha, né? Agora isso é importante, né? O processo também precisa ser treinado, né? Lembra que ele não só construiu o processo, mas no filme mostra muito bem, ele constrói o processo, eles treinam no processo para depois executar no jogo, né? Então isso é importante. Mas esse é bem a diferença mesmo, né? Era uma linha de produção, né? Onde começava no pão, entrava o hambúrguer, vinha o queijo e assim vinha. É uma referência mesmo de processo. Mas é por aí. Porque se você pensar, né? O cara do pão, ele preparava o pão, tirava o pão. O cara vinha, colocava o hambúrguer, enfim, isso tudo era por etapas. Naquele modelo de negócio do McDonald's, isso precisava ser feito por pessoas diferentes para ganhar agilidade. O objetivo era a agilidade, né? Eficiência, pro cara rápido. Se a gente tem o mesmo processo feito pela mesma pessoa, também não tem problema, porque ele ficaria em etapa. Acho que o McDonald's mudou algumas coisas, inclusive, né? Hoje algumas coisas não são exatamente como era, né? Tem coisas, obviamente, que as máquinas já evoluíram bastante, mas naquele mesmo processo poderia ser aplicado para uma, duas pessoas tranquilamente, o processo ia atender da mesma forma, né? Ou seja, o lanche ia sair da mesma forma, só que ele ia perder em eficiência. E o objetivo daquele processo que eles desenharam, não lembro se 3 ou 4 pessoas dentro do simples cheeseburger, era para ganhar realmente agilidade e eficiência, e eles queriam demonstrar isso quando eles fizeram os 30 segundos, né? E aí foi e dava certo, hein? Você não ganhava o lanche não, hein? Lanche não, é difícil. Eu nunca ganhei, pelo menos. Eu já ganhei no Habib's. Você lembra do 28 minutos? Não lembro. A Habib's tinha 28 minutos, mas aí o Habib's esqueceu de um fator importante, né? O McDonald's, isso é a minha opinião, tá? O McDonald's, o processo acontecia dentro do McDonald's, né? Ou seja, ele tinha total controle do processo. O Habib's, ele fez já chegando na minha casa, por exemplo, né? Era 28 minutos até chegar na sua casa, senão você não paga. Só que aí já vem outros fatores, né? Ele já não dominava. Na época nem se tinha o Waze, nem tinha essas coisas para ele controlar o trajeto do motoboy até chegar na minha casa. Então imagina quantas coisas poderiam acontecer ao longo desse processo que não estavam no controle dele. E eu já ganhei. Mas aí você trouxe, falei do Mac, você falou do Habib's, e o que deu certo e o que não deu, ou seja, o processo ele tem que ser bem pensado. Tem que ser bem pensado e tem que ter controle, né? Foi o que eu falei aqui, né? A gente tem que ter controle sobre o processo. Se a gente não tem controle sobre o processo, se algo foge da gente, né? Assim como era o caso do Habib's, na época eu não posso assim, né? Não tenho precisão nisso que eu tô falando, mas eu acredito que ele não tinha o controle da entrega, né? Porque na época não se tinha as tecnologias que tem hoje. Né? O cara não dava lá com o celularzinho. Hoje lá no iFood você vê o cara saindo. Hoje talvez dá pra voltar esse negócio do 28 minutos. Mas na época era complexo, então ele arriscou aí. Eu acho que eles estão traumatizados. Deixa pra lá. Será que muita gente ganhou? Eu acredito. Você então aqui um exemplo. De 3 aqui já é um. Mas eu ganhei, mas não levei, porque esse dia eu passei fome. Porque eu tava no horário de almoço da empresa. Então quando chegou isso, já tinha acabado o horário. Caraca, Zé. Cadê? Chama o Tia aí, por favor, dá uma força aqui. Vou dar uma resumida, me corrija se eu estiver errado, claro. A gente falou do processo, então eu peguei uma referência boa, né, na questão do Mac. Você falou treinar. Eu acredito que esse treino é para você tornar o hábito, né? Você criou um hábito, que nem você falou lá atrás,
Se você não criou um processo, o processo já está criado e provavelmente já está habituado. A pessoa já faz aquele processo que ela nem pensou sem pensar. E aí é um problema. Então a gente tem que fazer o processo para se habituar pensando, né? E não fazer esse processo sem pensar. Então é total verdade, cara. E aí eu vou contar um pouco de uma experiência que eu tive no escritório contábil mesmo, né? Então, voltando um pouquinho, mas é legal porque trazer essas experiências aqui eu acho que exemplifica legal. Quando a gente desenvolveu o processo do escritório contábil, a gente tinha muito mais etapas lá no início, né? Então a gente foi muito mais minimalista nas etapas. Então tinha coisas que a gente colocava, faz isso, ali faz isso, não era o manual, mas a gente colocava mais etapas dentro do processo, né? Com o avanço disso, e aí depende da pessoa, isso é muito louco, né? Porque depende da pessoa. Quando a gente implantou isso muito bem detalhado. Várias pessoas vão trabalhando, vão começando a trabalhar naquele processo. Isso vai entrando na cabeça das pessoas, vai virando um hábito. Vai virando um hábito, ela vai aprendendo, vai automatizando. Chegou um determinado momento que o processo já estava com mais etapas do que ele precisava. Mas não era que as etapas não precisavam ser cumpridas. Eu só não precisava mais lembrar as pessoas daquela etapa. E aí nesse momento, ele virou mais uma atividade praticar desnecessariamente. E aí a gente começou a encurtar o processo, né? A gente começou a diminuir a atividade. Então aquilo que eu precisava lembrar eu já não preciso. Agora olha o que é louco. A rotação de pessoas era enorme. Não era algo que, mas é a mesma pessoa que está 3 anos fazendo. Não era a mesma pessoa 3 anos fazendo. Só que como o processo foi estabelecido, todo mundo que entrava ou saía, entrava naquela mesma lógica. E seguia aquela tomada, né? Ia seguindo aquele processo que já estava pré-estabelecido, né? Então mesmo depois se eu não me engano, foi depois de 1 ano que a gente começou a cortar algumas etapas, as pessoas já não eram as mesmas. Mas ainda assim foi necessário cortar as etapas, porque aquilo estava automatizado na cabeça daqueles que estavam naquele momento na empresa. Você me fez lembrar aquela experiência com os macacos, né? Eu não sei onde foi, mas tem uma experiência que foi exatamente isso. Eu não conheço. Colocaram uns macacos e aí, cara, vou lembrar muito por cima. Dava uma banana primeiro, aí o cara, ele ia comer, vinha outro e dava um tapa. Aí ninguém sabia nem porque tava apanhando, nem porque tava. Essa última. Você que chegava um outro lado. Toda vez que chegava um, tomava um tapa. E um monte de banana ali ninguém comia. Porque foi. Ninguém sabe. Não sei o que tá fazendo, mas tá fazendo. Um processo, talvez eles criaram um processo muito bem criado. Quando a pessoa entrava já introduzida naquele. Aqui funciona assim. Não precisava nem falar, e as pessoas já faziam. Porque os outros já estavam habituados, eles entravam no gatilho de comunidade, né? Minha comunidade, a minha tribo tá fazendo isso, vou fazer isso aqui, pô, tô doido, tá diferente. É tão maluco que eu tenho um relato eu não vou falar aqui, né, porque daí senão a pessoa vai saber, mas eu tenho um relato, eu tenho um relato de uma pessoa que trabalhava comigo e foi trabalhar com outra pessoa que eu conheço. E a pessoa, quando ela chegou lá, ela reclamou assim, fulano não sabe trabalhar. Eu falei, como não sabe trabalhar? Trabalhava direitinho lá no escritório. Não, mas é que ele está tão habituado ao processo que estava descrito lá, que aqui que eu não tenho processo descrito, ele está tendo dificuldade de trabalhar. Aí onde eu falei, é o ônus e o bônus, né? O bônus para a empresa, quando ela tem um processo descrito, né, que visa mitigar erros, definir padrões, um profissional minimamente qualificado consegue executar, mais o ônus do profissional, né? Porque o profissional, ele não aprende se ele não tiver uma cabeça muito processual, ou a fase da carreira dele também está numa fase mais iniciante, ele não consegue escrever um novo processo para executar o mesmo trabalho que ele executava lá atrás. Lógico, você acabou de descrever a importância de um processo para pequenas e médias empresas. Por quê? A pessoa era excelente, era boa com você, e lá ela não é boa. Pô, mas como assim? Aí, outras questões a gente traz em outras situações aqui, em outros episódios. O ambiente fez que aquela pessoa fosse muito boa, né? Trocou de ambiente,
já não é boa? Peraí, mas é o processo. Então, acho que ficou duas mensagens, uma essa, e outra mensagem até para o pessoal de casa, é que você, por mais que você ache que você não tem essa aptidão, é sim treinável, né? Pô, vamos treinar. Eu não posso não ser bom jogar bola, né, Negão? Tipo, eu não sei chutar com a perna esquerda. Treina. Você consegue. Então, acho que dá até uma esperança para quem acha que não consegue fazer alguma coisa. E né? Teve até o Rafa Uzal aqui, que foi meu sócio na verdade do Cashback, e ele já foi CEO, hoje ele tá CTO, enfim, o Rafa tem uma visão grande assim, macro, e cara, a gente simplesmente aprende. Você vai se adaptando ao processo e vai aprendendo, vai conseguindo fazer. Né? Então, um processo bem criado pode fazer sim um excelente profissional. Né? E eu acho que o mais importante, né, pegando esse gancho, Bruno, é que também nós sejamos suscetíveis a esses aprendizados, né, ter a mente aberta, que hoje com a tecnologia, o mundo, cara, parece que 24 horas não dá tempo. Hoje é loucura para todo mundo, não é para mim, para geral. Então a gente tem que estar aberto às novas informações, ter essa atenção, porque sair de uma empresa, fui para outra, cara, aqui tinha um processo, aqui ou eu crio o meu, ou eu entro no ritmo da galera, enfim, não criticando, mas a gente tem que estar a todo tempo se permitindo aí a aprender, a evoluir constantemente. Sem dúvida, né? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro que o profissional, ele passa por várias etapas na carreira dele, né? Ele começa sendo um cara muito cru, né? Depois ele vai melhorando, e o que dá para ele isso é a experiência. Eu não conheço outra forma. Se alguém conhecer outra forma, me diga, né? Ele pode ler livros, pode estudar horrores, mas se ele não tiver a experiência empírica, né, ele vai dificilmente ele vai conseguir evoluir enquanto profissional e chegar a ser até aquele cara sênior. E quando o cara está nessa fase inicial, ele não tem, né, na maioria das vezes, a capacidade de enxergar isso. Né? Então, ele é uma fase onde ele precisa mais de processos estabelecidos. Né? Então, se a gente contrata este profissional na nossa empresa, não adianta a gente esperar que ele venha e desenhe o nosso processo. Até vamos trazer para outra situação aqui. A gente fala muito da CCS, característica de comportamento empreendedor, que basicamente o Você Pode é baseado nisso. E eu falo muito isso. Que o Diego ele fala, pô, Bruno, eu nunca ouvi falar disso, cara. Você tem umas técnicas, não sei o que. Eu falei, não, mas tranquilo, porque você está enraizado já. Ele não sabe como que chama, mas ele sabe fazer. Você está dizendo, o cara, quando ele é sênior, ele já passou por processo um dia e hoje simplesmente ele é isso. Ele não precisa pensar para fazer, ele simplesmente faz, ele sabe, ele tem um feeling e tal. Lá no início da carreira, como você falou, o cara tem que estar atento. Eu preciso melhorar nisso, tem que saber o que ele precisa fazer, onde ele precisa melhorar. Treina, presta atenção. E eu acho que uma boa maneira do cara se desenvolver e contribuir para isso é ele começar a questionar e criticar o pedaço que é dele. Talvez ele não entenda nesse momento todo, e é difícil mesmo entender o todo. Talvez ele não entenda o porquê de tudo, né? Mas por que eu tenho que fazer isso, até chegar lá? Ele não tem essa visibilidade, ele ainda não é cedo. Mas o questionamento em cima daquilo que ele detém vai fazer com que ele consiga evoluir enquanto profissional. Então, não é porque eu estou trabalhando numa empresa que tem um processo muito bem estabelecido que eu vou fazer só o meu e vou questionar. Isso é importante. Perfeito. E hoje, como o Bruno falou, e você frisou de uma forma que eu acho espetacular, a teoria é de extrema importância, mas a experiência é a lapidação aí do diamante aí, na verdade, né? A experiência é que o Bruno fala, e eu brinco, né? Às vezes eu tô com os amigos, não, porque isso é técnica X, é técnica Y, porque é o gatilho de não sei o que, não sei o que lá. Pois sério, caraca, velho, eu faço isso. Agora eu vou meter uma marra. Eu falo, agora eu vou meter uma marra. Vou dar nome. Eu vou falar, né? Ainda mais quando é termo em inglês, que eu gosto de tirar uma onda assim, da resenha. Eu falo, legal. Isso daí quando eu fechar com um cliente mais próximo, eu falo, usei essa técnica tal, hein? E é importante a questão, e hoje eu tenho unificado isso através muito do Você Pode, por isso que eu bato na tecla em todo episódio, do maior case de sucesso do Você Pode vai ser eu mesmo. Porque hoje eu estou conhecendo as técnicas que eu já aplicava, mas não sabia por que eu estava aplicando. E hoje
tendo essa teoria, tendo um maior conhecimento dessas ferramentas na minha mão, eu consigo aproveitar de uma forma mais qualificada e minha efetividade está subindo, cara, escalável, tá muito legal, cara, de verdade. E não só, como eu falei no início, e o Bruno sabe disso, não só na minha vida profissional, como na vida pessoal. Cara, você acaba crescendo em todas as áreas da sua vida e é isso que eu tenho buscado incessantemente. Para mim é um grande prazer toda a oportunidade que eu tenho de estar aqui no Você Pode com o convidado, porque enriquecedor é o conhecimento. Vou contar uma historinha, pegando o gatilho que o Luiz falou de que, pô, é porque você entrou num lugar que tá tudo processo funcionando que você vai questionar. 2014, eu entrei na Senesret, eu fui virar gerente lá com 6 meses de empresa. Super rápido, porque eu questionava. Eu falo muito isso, cara. Eu entrei lá, não tô aqui pra brincar, tô aqui pra fazer. Primeiro mês eu fiquei, vou até citar nome, se tiver assistindo aí, o Hélio, ele saiu do cargo que eu era, que na Senesret tinha um cargo chamado Jolie. Aí era Jolie 2, que Jolie é tipo um coringa, apaga incêndio, faz tudo na empresa. Eu entrei pra esse cargo, quando o Hélio subiu, o Hélio virou gerente da loja do Golden Square e eu entrei no lugar dele. E eu fui lá pra receber treinamento com ele. E o Hélio, cara, ele era referência da empresa sobre procedimentos. Cara, todo mundo tinha dúvidas dos procedimentos, ligava pro Hélio. Então me colocaram lá pra aprender com ele. Só que ele tinha só os outros afazeres e eu fui lá pra aprender com ele. Ele tava fazendo os afazeres dele e eu lá, de braço cruzado, não tinha fluxo muito no shopping. Cara, eu sei que eu enchi o saco do Hélio. O Hélio, como faz isso aqui? Cara, eu não sei o que, não sei o que. E aí o Hélio, pô, não, depois eu te passo. Tá bom, beleza. Ô Hélio, mas isso aqui, tá bom, já te faço. Sabe igual criança, vai criança. Cara, eu lembro que teve eu comecei a ficar inquieto, né? Eu lembro que eu demorava quase 3 horas pra ir pra voltar lá de São Bernardo. Só não pegava balsa. Mas era ônibus, metrô, trem, trólebus, te juro. Ônibus, metrô, trem, trólebus. E aí ainda maritava o transporte público. Exatamente. Só não tinha balsa. E depois me falaram, mas tinha balsa, você não pegou por sorte. Eu falei, caramba. Aí quando eu ia lendo o que eu escrevi na volta do dia anterior. Quando eu voltava pra casa, eu ia escrevendo tudo que eu vi. Pô, os processos, porque era tudo novidade pra mim. Então, tudo sistema de óculos, referência, o que significava cada letra, isso e aquilo, beleza. Mas em resumo, quando teve um dia que eu cheguei pro Hélio, pô, e se a gente fizesse isso, não sei o que. Aí ele virou assim, fez bem assim, ô Bruno, mas isso, cara, não tem nada a ver com o seu cargo. Por que você não vai fazer aquilo? Eu falei, Hélio, mas eu não posso questionar. Tá fazendo assim porque eu via de fora. Às vezes a gente chega num processo que está sendo feito de uma forma que de fora você olha, cara, por que tá fazendo assim? E às vezes nem sabem que tá fazendo, não sabem porque aquele processo foi implantado sem pensar e tá fazendo. E vem alguém de fora, às vezes, com muito menos conhecimento, muito menos know-how, e olha e fala, por que você tá fazendo assim? Ele ficou bravo comigo na hora, no início, né? E a gente teve até um atletinho assim, mas fez me lembrar exatamente isso. Questiona, cara. Eu digo que nessa época, na Assembleia, eu cresci porque eu questionava, aí caía na mão de outro cara que questionava e ele me entregava mais. E foi assim que eu fui também treinando no caminho. Ou seja, tem que questionar pra... Eu não sei que ano você começou a trabalhar, mas existia uma máxima no mercado, né? Pelo menos quando eu comecei era assim, e hoje é muito menos, eu vejo isso muito menos hoje. Era um porque sempre foi assim. Porque sempre foi assim. Hoje eu vejo isso muito menos, tá? Porque sempre foi assim, caiu um pouquinho em desuso. Né? Então por que você faz desse jeito? Ah, porque sempre foi assim, porque sempre foi assim. E esse era o tal dos processos já estabelecidos, enfim, que ninguém questionava. Né? Eu vejo aí, nisso que você está falando, né, tem um papel muito importante aí de quem mais conhece. Né? Então, se a gente pegar pequenas e médias empresas, geralmente é aquele cara que tem a ideia, o cara que fundou a empresa, começou, é o Diego lá, né, que começou sozinho, que sofreu sozinho, né? Então ele tem uma responsabilidade muito grande em descrever o início desse processo. Né? Então, o Diego precisa hoje na empresa dele, né, escrever, fazer o que tem que fazer, descrever as etapas, né, quais são o que é importante, né, tudo sempre pensando o que eu tenho que descrever no meu processo para diminuir erros, para aumentar a satisfação do cliente, para trazer mais eficiência no projeto, para gerar padrão. Então, o que eu tenho que descrever isso? Só que se o Diego resolver se acomodar nisso e não perguntar pro cara lá da ponta, que hoje está atendendo o telefone dele lá,
se esse processo está efetivo, ele vai morrer. Ele vai ter dificuldade. Porque ele vai estar implantando uma coisa que hoje não necessariamente é a melhor. E por que não é a melhor? Porque ele não está mais lá atendendo o telefoninho, cara. O Diego não está mais lá atendendo o telefone. E agora mudou. Antes quem ligava para você era uma pessoa. Agora, sei lá, é um robô da Porto Seguro que liga pro Diego. Então mudou. Não adianta atender falando alô. Tem que atender colocando código. Então muda. A gente precisa ser responsável em descrever e humilde em colocar à prova aquele processo para verificar se ele ainda é válido e fazer as adaptações necessárias para garantir que a execução seja a melhor possível. Perfeito. Para garantir que a execução seja a melhor possível. Você fez uma pergunta para mim antes. Venho me perguntando, eu não sei quando você começou a trabalhar. Aí você me levou minha mente lá para o meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar com 12 cobradores de lotação. Isso tem só uns 2, 3 anos, faz pouco tempo. Mas, cara, você fez me lembrar de uma situação dos meus primeiros dias. Eu tava fazendo. Os caras tinham um processo criado. E foi bacana que você falou isso, que trouxe um exemplo para a gente entender como que é importante o processo em todas as áreas de qualquer segmento, né? Cara, era no terminal Cachoeirinha. Os caras tinham o hábito de, quando encostava uma lotação, ela demorava um pouquinho para encher, porque entrava muita gente e tal. O que fazia? O fiscal pedia pro cobrador ir lá na esquina ver se estava vindo o ônibus, porque o ônibus ia no mesmo itinerário da lotação. O que acontecia? Se o ônibus passasse na frente, ferrou, ia bater no lado até lá na frente, porque ia entrar todo mundo no ônibus e ninguém ia entrar na lotação. Beleza. A gente fala muito aqui que óbvio não existe, que falou, vai lá e vê se o ônibus tá vindo. Para um menino que estava no primeiro dia. 12 anos, o time me mandou no primeiro dia, eu ia lá eu fui. Opa, passei agora, né? Cheguei lá, fiquei lá na esquina. Tô aqui esperando. Rapaz, deu uns 2 minutos. Chegou esse cara, vai me xingando de tudo que é nome. Só faltou me chutar minha bunda pra ir correndo pra onde você tá fazendo aí, me xingou mesmo. Eu voltei, nem entendi porque eu tava tomando bronca, não tive nem ideia. Depois que eu fui me ligar nisso, que enquanto tava enchendo, o cobrador ia lá pra ponta, ver se tava vindo o ônibus ou não, pra saber se o ônibus acelerava pra sair na frente do ônibus ou não. Ele não me falou isso, ele falou, vai lá pra esquina ver se o ônibus tá vindo. Eu fui lá pra esquina, que você tinha que voltar, voltou, e ficou parado. E eu tô lá, cara. Então aqui, o óbvio não existe. Criou um processo, explica, vai lá pra só vai e volta. Ele esqueceu de falar que era a segunda etapa do processo. Segunda etapa do processo. Cara, qual a noção que eu tinha? E muitas vezes é isso, contrata um estagiário, contrata uma pessoa nova e você não fala por que daquilo, cara, e o legal, esse exemplo que você trouxe é legal porque a atividade era simples assim. Sim? Então você, naquele momento, estava qualificado para executar esse processo se ele estivesse estabelecido. E você poderia ter feito com maestria. Olhou o ônibus está vindo, eu vou. Ou se o ônibus já encheu, eu volto. Então você poderia executar. Não era uma atividade muito complexa que exigia um profissional mais qualificado. Talvez o profissional que pensou nisso era mais qualificado, porque o cara foi inteligente, né? Agora você não era uma boa estratégia. Exatamente, a estratégia era excelente. Mas se ela já tivesse sido passada para você, veja, um profissional no primeiro dia, né, sem nunca ter trabalhado com aquilo, poderia executar aquele processo. Então existem profissionais para várias etapas do processo, né? A gente só precisa respeitar isso para entender que profissional colocar, né, em qual momento e o que eu preciso passar para cada profissional. Exato. Foi um erro de um outro episódio, comunicação. Perfeito. Faltou ele simplesmente me comunicar da forma correta. E era muito simples, né? O cara vai, o ônibus chegou, você vem. Se o ônibus não veio, fica atento que encheu, você corre aqui. É muito simples o processo, mas não foi efetivo. Isso. Cara, você tem... já deu um monte aqui na realidade. Vou fazer meio que redundante aqui, mas vale a pena reforçar. Dar algumas dicas para... Acho que agora a galera agora nesse momento já entendeu o que é o processo, já entendeu a importância. A gente já deu exemplos de grandes empresas e de muito pequenas, né? E já entendeu a importância de um processo. Quais as dicas para essa galera que está vendo e está entendendo agora como que começa um processo? Quais dicas você dá para a galera implantar um tipo de processo?
Legal. Cara, eu vou usar o exemplo aqui que eu usei com o Diego, né? Então, a gente está falando aqui para o pequeno, para o médio empresário, ou para o cara que está começando, para o cara que está pensando em começar. Né? Esse tá até para o cara que já começou, só que começou sem processo. Com o processo ele começou porque está estabelecido, ele só não sabe. Cara, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? O que a gente entrega, né? Eu penso assim, o que eu quero entregar? Vamos começar do final. Né? Qual que é o produto ou qual é o serviço que eu quero entregar para o meu cliente? Né? E a partir de então, a gente vai descrever quais são as etapas que necessariamente eu preciso passar para entregar esse produto ou esse serviço para o meu cliente na qualidade que eu espero. Por que eu falo na qualidade que eu espero, né? Eu falei lá, qual era o objetivo do McDonald's quando ele criou o processo dele? Ser rápido. Ele queria ser rápido. Não necessariamente todo mundo precisa criar um processo que precisa ser rápido. Então eu tenho que entender muito bem o que eu quero entregar para o meu cliente, qual é o diferencial que eu entrego para construir o meu processo, para minimizar erros, estabelecer padrão e ser eficiente naquilo que eu me determinei a fazer, certo? Então, se a gente pegar lá, eu vou usar o seu exemplo aqui, né? Então, você tem lá o cara que chega para cortar o cabelo. O cara tem um processo. Necessariamente ele tem um processo, né? Que o cabeleireiro precisa seguir. Eu vou chegar na etapa do que o cara já está agendado. Chegou, ele vai sentar na cadeira. Então, vamos lá. O Bruno determinou que no meu salão eu quero que o atendimento seja feito dessa forma. Então vamos lá, você limpa a cadeira antes do cara chegar. Então limpa a cadeira antes do cara chegar, varre o entorno antes do cara. Sentou, a partir do momento que o cara sentou, coloca aquela capa lá protetora, não sei como é que chama aquilo, mas coloca aquela capa protetora nele. Pergunta para ele o que ele quer, né? O que ele espera aí daquele corte, como é que ele corta o cabelo, se vai fazer a barba, enfim. Perguntou isso para ele. Depois de entender isso, coloca a luva. Você determinou lá o que você quer ser referência de higiene. Então, coloca a luva antes de executar o serviço do cara. Cara, são etapas do processo simples que devem ser descritas pelo Bruno. Não adianta você querer que o cabeleireiro descreva isso, porque ele não é o dono proprietário daquele salão. Porque se ele for descrever isso, para ele não é importante pôr luva. Ou para ele não é importante limpar a cadeira. Ou para ele não é importante mostrar para o cara que o corte ficou bom ou ruim. Enfim, se você deixar isso para o profissional decidir, você está colocando a qualidade do seu serviço que você espera entregar na mão dele. Então, essa primeira descrição do processo é muito importante que seja feita para o profissional que idealizou isso. Não é pela experiência, né, Vinícius? Experiência. Até não, né? Principalmente pela experiência. Senão, cada profissional que tiver ali, o cliente vai ter cada uma experiência, pode ser boa, pode ser ruim. Tem duas coisas, né? Tem a experiência. A experiência ela pode jogar contra ou pode jogar a favor, né? Porque, por mais que você tenha experiência, você tem experiência em outro salão que tinha uma expectativa de entrega diferente da minha. Cara, tem um salão que eu corto o cabelo ali na Paulista, né? Faço a barba, que lá eu vou quando eu quero rapidez, porque lá eu não preciso marcar. Lá não tem agendamento, né? Os caras trabalham com fluxo lá, então não tem agendamento. Eu esqueci de cortar o cabelo hoje, né? Cortar o cabelo, fazer a barba. Quando eu esqueci, eu vou lá, perto do meu trabalho, eu passo lá, sento, espero um pouco, sou atendido e pronto. O objetivo daquele cara lá não é ser pontual, porque ele não agenda. Né? É dar agilidade para quem está lá. Agora, quando eu vou cortar de maneira planejada, eu vou lá no Vinícius, lá no Tatuapé, né? Que é meu xará, no salão dele, porque lá eu sei que eu agendei, eu vou ser atendido no horário. O cara vai cortar o cabelo, eu não preciso nem falar para ele como. Ele já tá cortando meu cabelo, ele fala como ficar bom, ele vai fazer a barba, ele vai colocar lá a toalhinha, vai fazer, fora a resenha, né? Então, são propostas diferentes de salão. Né? Então, a proposta do Vinícius, quando eu quero o atendimento, eu vou lá. Quando eu quero o não falar o que eu vou cortar, o que eu preciso fazer, eu vou lá, porque ele já sabe. Quando eu quero praticidade próximo do meu trabalho, agilidade, eu vou ali no cara ali na Alameda Santos. Ali, eu não sei nem o nome. Então, assim, não significa que o profissional que estabeleceu o processo lá tem menos ou mais experiência do cara aqui. Significa só que a proposta é diferente. E aí eu digo, a experiência, a questão, aí, se o cliente busca uma boa experiência, ele busca o Vinícius lá no Tatuapé.
Se ele quer só agilidade, só mais um corte, ele vai ali, mas aí a proposta provavelmente dessa barbearia é agilidade, é ser só mais um corte. Eu podia chamar até Next Cut. Mas o legal extraído que o Vinícius falou, que ambos são bem-sucedidos, ambos seus salões abertos e sempre cortando, cada um definido o seu processo e a sua entrega, e tá todo mundo feliz e seguindo a vida. Cada um dos dois definiu o seu propósito lá no início, definiu o propósito, definiu o processo. E eu acho muito legal, Bruno e Vinícius, a gente até bater nessa tecla, né? O que a gente faz aqui no Você Pode é justamente isso, trazer ferramentas, né, onde você vai encontrar o seu caminho, né? Nós estamos te dando várias possibilidades aqui de você falar, não, isso daqui para mim é bacana, vai ser muito útil, isso daqui talvez não, mas deixa eu tentar implementar. E você se encontrar no caminho, eu acho que um fato bem importante é você ouvir as pessoas de fora, pessoal da sua equipe, independente de cargo ou função. Eu acho que é sempre válido e é uma coisa que eu faço muito, né, cara, porque não dá para você fazer tudo, né? Você não tem como na sua empresa de contabilidade, se fizer tudo, você vai deixar passar um monte de coisa, né? E assim como o Bruno também, não vai ter como ele cortar cabelo, fazer a unha e uma série de coisas, assim como eu na minha empresa. Então, o mais legal que eu acho, cara, é você pegar essas ferramentas aqui que a gente está trazendo, você enquadrar no seu tipo de negócio, você modelar na sua proposta de valor e isso agregar no valor da sua empresa, né? No seu brand e seguir aí rumo ao sucesso. Perfeito, Vinícius. Aí o cara foi lá, criou o processo, seja para uma experiência de horário marcado, uma resenha e tal, ou seja para agilidade, um ou outro. Nos dois tem que acompanhar o processo para ver se... Antes de acompanhar o processo, se existem mais pessoas envolvidas no processo, vou pegar o gancho do que o Diego disse, vamos ouvir elas. Antes de acompanhar. Porque antes de implantar aquele projeto, vamos ouvir as outras pessoas. Então, dentro de um salão que você está lá, você não está sozinho, né? Tem um cara que corta o cabelo, tem a menina que faz a unha, tem tudo isso. Então, vamos submeter aquilo que você desenhou a essas pessoas, né? Vamos ser humildes para submeter isso a eles, para ver se isso é aplicável, né? E ouvir da parte deles. Obviamente, sem perder aquilo que você deseja, né? Que é ou a velocidade, ou a resenha, enfim, não importa. Você precisa saber o que você quer entregar e ouvir eles, porque pode ser que eles tenham maneiras melhores de atingir o mesmo objetivo, né? Então a gente submete, né? Acho que depois de descrever, antes de acompanhar, submeter a equipe mesmo, né? Submeter a equipe, as pessoas envolvidas no processo e muitas vezes não é só submeter a equipe. Eu faço isso no meu negócio, tá? Em algumas situações que envolvem o cliente. Tem etapas no meu processo que o cliente não precisa ser envolvido, porque são etapas de bastidores. Agora, tem etapas no meu processo que é diretamente com o cliente. Então, não é só envolver a equipe. Às vezes, você precisa envolver o seu cliente também para entender se aquilo faz sentido. Exemplificando, eu tenho um relatório que eu mando no meu cliente, mas eu posso mandar um relatório de um jeito, de outro, de várias formas diferentes, o mesmo relatório, né? Por que não perguntar para o cliente qual é o melhor relatório? Por que eu preciso definir isso? Afinal, é feito para ele. Sem dúvida nenhuma, né? Então, se o cara quer aquele procedimento de mostrar o espelho, né, pro cara, o seu cabeleireiro pode ter achado que fez o melhor corte do mundo. Se no espelho o cara fala, pô, não ficou legal, muda aqui esse pezinho, vou mudar. Pô, mas eu segui tudo bonitinho que tinha que fazer, tudo que ele me falou que eu tinha que fazer, eu segui. E ele não gostou, mas ainda assim a gente precisa do cliente para validar. Então essa etapa é importante para mostrar, né? E a gente precisa aplicar isso. Então a gente descreveu, submeteu a todos os envolvidos na etapa do processo. E o cliente é envolvido. Legal, vou até exemplificar, Bruno, bem rápido aqui, um processo dentro da minha corretora, que o natural formal é você enviar uma proposta, uma policy via e-mail. Cara, e a gente começou a reparar durante o caminho que o cliente não respondia e-mail. Ele não dava um acordo, ele não assinava aquela proposta, ele quando precisava de uma assistência
eu não estou localizando a minha policy, então vamos criar um processo. A gente envia por e-mail, formalizando, mas também envia via WhatsApp. E aí, cara, é batata. E aí, se o cliente ele está precisando de uma assistência emergencial, você puxa a conversa dele no WhatsApp, está ali, o que você precisa entregar para ele de uma forma rápida, instantânea, e ele fica maravilhado com aquela experiência. Ele te dá ali de acordo, você pede, reforça para ele responder o e-mail e tal, mas esse processo facilitou o nosso caminho e até a percepção do cliente. Antigamente, você falou de questão de ligação. Quando eu comecei a fazer seguro, cara, já tinha o WhatsApp, mas, cara, eu falava no telefone o dia inteiro. Hoje você liga, o cara desliga e responde no WhatsApp. Então, é questão de adaptação. Você tem que se adaptar, você tem que se modernizar e estar aberto a essas mudanças e entregar aquilo que o cliente realmente quer. Imagina um corretor que ficou dormindo 20 anos de escrever o processo hoje. Ele tem experiência, mas mudou. Né? Mudou o negócio, mudou. O Vinícius, hoje vou trazer duas experiências aqui. Uma, na verdade, um comentário que não adianta nada o cara que fica só na retaguarda criar um processo e querer que a pessoa que está lá na ponta, que é quem sabe como que o cliente gosta, como que tem que ser feito, fazer isso. Isso para mim. Ou uma pessoa, um sócio, um dono de um negócio, que nunca está lá no operacional, chega, tá errado isso aqui, você tem que fazer assim, assim, assim. Tipo, e não sabe exatamente como que lida, né, na ponta, né, Diego? Na ponta, como que faz lá na ponta? Não adianta você criar, tem que estar envolvido, né, no processo. Eu tenho que ter minimamente o bom senso para entender e colocar essas pessoas que estão na ponta ali para ajudar. Mas eu lembrei de uma outra situação do seu outro episódio, que você falou dos. Você falou dos processos. Vou tentar lembrar. Você falou dos processos criados. Vamos lá. Tentar lembrar exatamente do momento. Cara, me deu um branco agora. Começa que eu já ajudo. O processo, lembra aí. Não, tava tudo totalmente desenhado. Eu vacilei, devia ter falado, pegando o gancho antes, porque eu fiz uma conexão muito perfeita com o seu antigo episódio. Você já tinha falado dos. Puta merda, vamos lá. Vai pra frente que eu vou lembrar. Vai discorrendo. Vai, vou lembrar. Vou lembrar. Volta. Você falou de, assim, né, que tem que envolver, enfim. Eu acho que isso é mais do que necessário, né? Isso é a humildade da gente entender que todos os envolvidos são importantes, né? Então, se a gente tiver essa humildade, e humildade é extremamente importante para qualquer pessoa de sucesso, se a gente tiver essa humildade de ouvir e entender todos os envolvidos, certamente, talvez a gente não crie o melhor processo, porque o melhor processo aí nem existe, é sempre o próximo. Não, o melhor processo é sempre o que está por vir. Mas certamente a gente vai criar o melhor processo que a gente consegue naquele momento, né? E aí, pegando o gancho do que você falou, Diego, isso eu também estou passando, é um caminho sem volta, né? Falar pelo WhatsApp, né? Principalmente quando a gente lida com empresas de uma pessoa só ou pessoas físicas. Né? Quando a gente fala pessoa física ou empresa de uma pessoa só, onde o decisor é o dono, cara, o WhatsApp é extremamente efetivo. É difícil lutar contra isso. E sabe que o mais maluco é que poucas ferramentas enviam as coisas automaticamente via WhatsApp, né? Você tem que fazer dois trabalhos, né? Tem uma questão aí da API mesmo do WhatsApp que não é aberta, enfim, que tem é mais difícil, mas a maioria delas, elas estão mandando tudo por e-mail, então também tem esse problema, né? E às vezes eu tenho dois trabalhos, o e-mail pega tudo no WhatsApp também. Eu faço isso. Lembrei. Até anotei pra não esquecer, né? Na verdade, foi combinado, a gente segurou um pouquinho aqui pra você lembrar. Exato, eu quero nem que corte isso aí, porque a gente também somos humanos e deu branco mesmo, porque eu lembrei exatamente quando a gente falou no episódio anterior, sobre envolver todas as partes na precificação. Da mesma forma que a gente tem que envolver todas as partes na criação do processo. Né? Ou seja, ao final, né, o negócio é feito por pessoas para pessoas. Então, sempre, né, tá envolvido. Lembra a gente lá no episódio anterior falando de precificação, pesquisa de mercado, pergunta para o cliente, quanto que ele gostaria de pagar, até onde ele gostaria de pagar, enfim, todas as partes, né, e o processo é diferente, né, isso. Até porque eu não sei se a gente usou dessa forma no episódio anterior, mas a gente está falando do processo de precificação.
E se é um processo de precificação, as pessoas envolvidas nesse processo precisam ser ouvidas. Todos os elementos. Então não muda, é a mesma coisa que a gente está falando, né? Então a gente precisa ouvir o cliente, precisa ouvir o concorrente, né? Ouvir, que eu digo, analisar o concorrente, precisa ouvir o concorrente, precisa ouvir o cliente, precisa verificar as pessoas que estão ali no custo, é a mesma coisa, né? Todo o processo a gente precisa ouvir as pessoas e ouvir as pessoas envolvidas naquele processo para a gente garantir que a gente tenha o melhor que a gente consegue nesse momento. E aí sim, né, lá na frente, a gente vai descobrir que esse processo não é tão bom, que tem um outro melhor, mas a gente só vai descobrir depois desse implantado, e vai vir, e aí profissionais experientes chegam para mostrar como fazer melhor, e a gente vai adaptando isso, e aí sim a gente vai... Eu tenho certeza que hoje você tem o melhor processo que você conhece, hoje você tem o melhor processo que você conhece, eu tenho o melhor processo que eu conheço, que não é o mesmo processo que eu vou ter daqui 6, 7 meses, que aí pega o gancho e vem daquela parte que você falou sobre o acompanhamento, né? O processo, ele é vivo. Assim como a gente tem que ter humildade em ouvir, a gente tem que ter humildade em mudar o processo. Ele é vivo. Ele é vivo. É uma máxima que eu ouvi do Pedro Fusco. Não tem compromisso com ele. Então, é basicamente isso. Até seja no processo, seja na precificação, não pode parar. Você imagina um contador que dormiu 20 anos. O preço que você colocou ontem, hoje já não é o mesmo. O processo que você fazia ontem, hoje já pode não ser o mesmo. Tem que estar sempre vivo, né? Sempre atento, perfeito isso. Eu acho que assim, né? Como é que a gente sabe? Então, que você falou, como é que a gente sabe que o processo ele não é o mais eficiente ou ele não é o melhor processo hoje? A gente precisa metrificar, né, isso também. Então, a gente precisa ter maneiras para gerar indicadores que critiquem o meu processo. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui clássico do McDonald's, vou voltar no exemplo do McDonald's. Né? Se o McDonald's criou um processo, né, onde o cara não paga, em 30 segundos, era 30 segundos, se não me engano, de uma cabine para outra, o cara não paga, provavelmente esse processo levava 20, né? Porque ele não deve ter arriscado tanto, não sei te dizer exatamente, mas provavelmente levava 20. Se muita gente começou a passar nos 30, ele não tem só o problema dessa galera que não está pagando. Ele tem um problema do processo dele que não está eficiente. Ele desenhou um processo para levar 25 ou 20 segundos e esse processo está levando mais que 30. Aí ele vai ter que voltar. Ou seja, ele gerou um indicador para ele. Ele gerou um indicador. Porque talvez se ele não criasse o não pagar, ele não ficaria nem sabendo que o processo que ele criou para levar 25 segundos estava levando 32, 42. A unidade de medida dele era essa. Né? E aí eu não sei se isso foi sucesso ou se não foi, mas se não foi, certamente serviu minimamente para ele descobrir que o processo dele não era tão eficiente quanto ele pensava. E aí ele readaptou, modificou, ou entendeu também que não dá para entregar em menos de 30 segundos. Porque pode ser o caso. Eu desenhei para entregar em menos de 30 segundos, funcionou no meu teste controlado, aí depois na vida real, só o cara para sacar o cartão ele levava mais do que isso, né? Então acabava que era um problema mesmo do processo. 30 segundos, consegue, Diego, fazer em 30 segundos a computação? Consigo. Pode ligar amanhã, tá pronto. E vou falar pra você, em minuto e meio, você tá com a tua proposta na mão. Ó, caraca. Minuto e meio. Fechado, né? Fechado, cronometrado. Perfeito. Bom, eu acho que deu pra galera entender o que é um processo. A importância de um processo, né, Vinícius? Ou seja, vamos trazer pra raiz de novo. A gente falou, as pessoas têm que descobrir o seu propósito, criar um modelo de negócio, como que você cuida da administração financeira da sua empresa, como que você cuida da administração financeira pessoal, e agora, tudo isso, como que você cria um processo para conseguir alcançar isso, né? Senão o processo vai ser criado sem que seja pensado, ou seja, aí o caminho, né, o objetivo final talvez não seja exatamente o que você planejou lá quando você descobriu o propósito e projetou ele para o seu plano. E o mais importante, Bruno, eu quero até levantar a bola para você chutar, que é aquela máxima que você gosta, feita, melhor. A gente evoluiu aqui, né? Porque tem essa máxima. Ele foi falando, eu falei, eu vou falar ou não vou falar? Não, eu tô louco para levantar essa bola faz tempo, porque eu sei que você adora ela.
Porque assim, a gente sempre falou que aquela frase, né? Feito é melhor que perfeito. Aí eu aprendi com a Renata Bindi, uma das convidadas nossas que falou sobre comunicação e oratória, que falou, eu não gosto muito dessa frase. Ela falou muito sutil assim, eu não gosto muito dessa frase. Eu não gosto muito dessa frase, não. Eu acho que feito é melhor que não feito. Eu falei, exatamente. Porque a gente tem que sempre pensar em melhorar o processo, né? Ou seja, feito é melhor que não feito, mas jamais será melhor que perfeito. A gente tem que sempre buscar. E aí a gente teve uma última aí que a gente falou, eu acho que foi quando nós falamos sobre burnout, né? Que é um problema bem grande, na real. E a gente falou, então, a questão de delegar, né? Que a gente falou também no seu primeiro episódio, quando a gente delega a administração financeira para a Cooper, por exemplo, quando a gente tem que delegar, não dá mais, meu tempo já é muito caro, vamos delegar. E a gente evoluiu, feito é melhor do que perfeito, para feito é melhor do que não feito, para feito por você é melhor do que feito por mim. Então, essa é sensacional. Esse aí é evolução. Esse é o ápice. Esse é o ápice. Por enquanto, uma vez o processo definido, né, feito por você é muito melhor do que feito por mim. Vamos ver se vai ter uma versão 4.0, né? Estamos na 3.0. Mas é isso, vivendo e aprendendo muito aqui. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Cara, é um assunto que eu gosto demais. Eu bato muito na tecla com a galera toda lá da garagem, com a galera toda que trabalha comigo, seja em qual. Por isso que eu trouxe outros segmentos aqui, porque a gente lá tem alimentação, tem serviço gráfico, enfim, tem um monte de coisa. E todos a gente usa o processo em todos. Se o processo não está criado, a gente não consegue crescer, a gente trava, estagna aqui, não tem como, né? Então foi muito bom, é um processo que eu falo muito. Eu falei aqui pro Titio lá nos primeiros episódios, o Titio falando pro Titio, você vai estar no processo. A gente usa muito essa palavra, né? Porque tudo tem, né? Tudo acaba tendo. Eu trouxe o exemplo aqui dos processos, de ver todas as partes da precificação. Isso já me deu um amigo. Nós estávamos falando sobre o processo de precificação. E o Bruno o Bruno é um monstro nisso, cara. O processo é definido, putz, cara, sistema, o homem é uma bala, um avião. Eu tento. Eu acho também, gosto muito do assunto, é um assunto sensacional, extremamente importante. E eu só queria deixar uma última aqui, que assim, a gente não precisa sofrer por um processo mal definido. A gente precisa melhorar, refazer e executar novamente para a gente atingir o nosso melhor processo. Tá? Porque eu vejo muita gente sofrendo, né? E fica sofrendo e pensando naquilo que está mal definido, ao invés de se preocupar em como que eu vou melhorar esse processo. Então não sofra por algo que você definiu mal definido ou porque você não definiu, né? Descreva novamente, envolva as pessoas, crie maneiras de metrificar e vamos fazer melhor da próxima vez. Perfeito, o mais importante é começar, ir pra cima, vai ajustando, você entendeu o recado, a galera entendeu, com certeza. Por favor. É melhor acabar, senão eu vou encher o saco do Vinícius aqui até amanhã, porque é realmente um assunto muito bom. Gostei demais, Vinícius, obrigado por isso, entenderam por que ele já veio aqui de imediato, praticamente já voltou com a gente, porque realmente, como a gente falou no primeiro episódio, a gente não ia conseguir extrair tudo do Vinícius, de como ele, durante o episódio inteiro, falou todo esse processo, desde do Walmart, Condor, né, agora a empresa do Condor tem, sei lá quantas empresas agora, né? Multiempresário. E aplicando muito bem o processo em todas, né, então deu pra gente entender, pra quem é pequeno, pra quem é grande, nós temos muitos exemplos bacanas aqui. Então, Vinícius, mais uma vez agradeço a sua generosidade, agradeço por estar com a gente aí, a gente vai achar logo mais uma coisa pra inventar desculpa de trazer o homem pra cá, né? Na segunda temporada o homem tá aí, né? Empreendedor, porra, já dá pra trazer mais um episódio. Mais uma vez agradeço o Vinícius pela disponibilidade, pela generosidade, né? Tamanha generosidade. E dizer pra galera, cara, que o Vinícius, a gente já falou no episódio anterior, que não tem da noite pro dia, né? O Vinícius tá aqui como especialista, como uma autoridade que porque ele passou por esse processo e o caminho foi longo até chegar aqui, e você pode ver que a humildade é tanta que com o know-how que ele tem ainda ele está se permitindo e dizendo o quão humilde quanto outras pessoas, enquanto ele está buscando essa melhoria para amanhã ser melhor do que hoje. Então, Vinícius, gratidão aí por todo esse conteúdo aí, e com certeza vamos já marcar na agenda para vir na próxima temporada e falar de outras. Vamos democratizar um pouco mais ele, Vinícius, hoje. A galera te encontra nas redes sociais, hoje, como eu falei, tem um monte de empresa. Fala um pouco aí só pra gente finalizar, onde pode te encontrar ou encontrar, né, a Contra, serviços.
que o Vinícius está por trás aí, onde vocês podem contar um pouco do processo que o Vinícius criou. Perfeito. Bom, o pessoal pode me encontrar no Instagram, @Vinícius Munhão, ou no LinkedIn também. O LinkedIn é uma ferramenta ótima onde a gente posta alguns conteúdos que ajudam, sempre voltado ao negócio, né? Então, Vinícius Munhão também. Pode seguir também o meu escritório contábil, MF Consultoria, MF Consultoria, ou a nossa empresa de back-office financeiro, né, que é @Contra, que a gente também posta conteúdos na parte mais tributária, quando a gente fala de escritório, tributária, trabalhista, quando a gente fala da Contra na parte mais financeira, fluxo de caixa, enfim, são problemas comuns a todos, né, então pode seguir essas empresas. E também queria falar para o pessoal que é MEI, né? A gente lançou aí mais recentemente, da última vez que eu vim aqui não estava lançada. A gente lançou o Monitora MEI, né? O Monitora MEI é um serviço específico, exclusivo para MEIs, um serviço que eu tenho certeza que no mercado ninguém tem preço melhor, né? A gente cobra uma taxa simbólica de R$ 9,90 por MEI, para ele receber todo mês lá o DAS dele. Então, pode seguir também, né? O Monitora MEI. Tem gente que não sabe o que é o DAS, esclarece aí. O DAS é aquela guia que o MEI paga, né? Para quem é MEI sabe, o MEI paga um imposto único dentro de uma única guia, né? Ele paga um valor mensal e muitos esquecem de pagar isso, e a gente criou um serviço de comodidade para ele para enviar isso via WhatsApp, né? Então, monitora MEI via WhatsApp. Tô falando Que é aquilo que eu te falei. Imagina o cara MEI não acessa toda vez acessa e-mail, cara. Quando eu recebo um boletim no e-mail, eu fico pé da vida. Porque ele sempre se perde. Agora no WhatsApp. Então a gente criou esse serviço para gerar uma comodidade, né? Mandar diretamente no WhatsApp do cara todo mês. E melhor, hein? Se ele esquecer de pagar dia 25, vai de novo. Olha aí. Já recalculado para evitar que ele fique pagando multa e juros, né? Já tem o imposto para ele pagar, para que pagar multa e juros. Então também é uma monitora MEI. Perfeito. Só para ainda nesse assunto, R$ 9,90 a mensalidade, o DAS do MEI, ele tem um valor fixo, né? Ele tem um valor fixo, né? Que ele começa em 65, mas ele pode chegar até 72, dependendo se é comércio, se é serviço, enfim. Mas é isso, né? Nessa faixa aí. Perfeito. Então, vamos jogar aí 72 mais R$ 9,90, R$ 83 para a pessoa se formalizar. Só lembrando que se ele não tiver uma e deixar de pagar, ele tem uma multa aí de 20% que já ultrapassou os R$ 9,90, né? Ele pagaria. Fora o contrato, assessoria, receber ali a praticidade. Eu acredito que dificilmente tem algum segmento que o seu trabalho valha menos do que R$ 9,90, certo? Aí a ideia é trazer realmente, a gente tem muito na nossa cabeça, né? Sempre ajudar o empresário e ajudar ele nessa etapa inicial, onde ele sabe muito pouco, é importante. Então a gente tenta trazer ele, né, num preço justo, para que eu possa me comunicar com ele e quem sabe oferecer até outros serviços para ele, né, que está dentro da nossa plataforma de algum jeito aí, trazer alguma coisa diferente para ele, alguma novidade para mim, enfim. Então esse é o objetivo, pegar o cara do início e quem sabe eu vou levar esse cara até o lucro real lá na frente, né, ver ele crescendo. Imagina que delícia, ele começando MEI, virando lucro real e crescendo. Então é um serviço que a gente não tinha, que a gente não entendia, mas devido à procura e sentir essa necessidade daquele cara que está começando, a gente criou também, né? E praticamente a gente está dando pro cara, né? Isso. Não, sim, o cara que já é MEI ou para se formalizar, muito barato, não vale mais a pena hoje em dia viver na informalidade. Mas pelo que eu entendi, vamos lá, refazer. Pô, primeira faixa ali, hoje o MEI, acho que ele é 81 mil, né? Tem um projeto para esse ano de chegar a 144. Não sei se vai para frente, mas acredito que sim. Seria bem bacana, né? Dão 12 mil por mês. 12 mil por mês, pô, não, bacana. Excelente, eu acredito que sim. Esse 81 já está há bastante tempo, né? E a inflação que a gente teve nos últimos anos aí já justifica essa correção. Exatamente. E aí, o cara que começou com você falou lá pro lucro, chegar com esse cara lá no lucro presumido, né? Lá no lucro lucro real. Começou nessa primeira, daí depois ele passa para Contler ou passa para MS, como que é? Só pra gente entender a trajetória dele. Ele começa no Monitora MEI,
Monitora MEI. Ele começa no Monitora MEI, aí ele ultrapassa o fator. Vamos colocar ele ultrapassando os 12 mil já? Vamos considerar que ele já foi aprovado o 145. Se ele acompanhar o Você Pode, ele passa rápido. Certamente. Lá passou os 12 mil, foi para a MF, né? Virou Simples Nacional, começou a trabalhar com a MF. Por que com a MF só e ainda não com a Contra? Porque ele ainda não atingiu um faturamento, lembra que a gente falou lá na Contra, mais ou menos um faturamento que dê para ele um volume de financeiro que justifique ter um BPO. Então ele começa lá com a MF somente para a entrega dos tributos, já ter uma assessoria mais qualificada, começou a contratar um funcionáriozinho ali, 1, 2, então ele vai seguir com a MF. A partir do momento que ele atingiu mais ou menos um faturamento de mais de 50 mil, já começa a sentir a necessidade de largar o financeiro. Não quero mais fazer isso. Aí ele contrata também a Contra, né? Porque não é a MF ou a Contra, né? A Contra ela é parceira da MF, só que ela entrega o BPO financeiro, né? Que é a terceirização do financeiro do cara, enquanto a MF vai entregar mais a parte de contabilidade, de fiscal, folha. Aí ele vai com os dois e aí ele pode ir a vida inteira, tá? Pode ir a vida inteira com as duas empresas, ou quem sabe um dia ficar tão grande que ele precisa internalizar todo o departamento financeiro e contábil dele, que também não tem problema nenhum, que eu vou ter feito parte da jornada inteira desse cara. Perfeito. Então, Vinícius Muriel no Instagram ou LinkedIn e Monitora MEI, um produto novo, legal, novidade, bacana, principalmente para quem está começando aí. Sensacional e tem dúvida, porque às vezes a pessoa tem dúvida mesmo, porque o MEI é simples, mas por R$ 9,90 vale muito a pena, vai foca no seu negócio, foca no seu produto, no seu trabalho e deixa que o pagamento do DAS, Monitora MEI resolve. Depois, MF Contabilidade e mais um upgrade, Contra. Perfeito. Tá bom, Diego, pra você? Tá ótimo, a solução tá entregue. Só não pega se você não quiser. Perfeito, Vinícius. Gratidão pela generosidade, pela entrega. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado cada segundo. Se tiver dúvida, volta no episódio. Assiste até entender a questão muito importante, que é o processo.